Saudações, mais um O Céu que Te Acontece chegando por aqui. E agora Saturno este mês vai chegar ao movimento direto, finalmente, depois de alguns meses de retrogradação. Vocês já devem ter acompanhado um outro vídeo que falava sobre as retrogradações de 5 planetas lentos ao longo do ano de 2019. Pois é, dá uma olhadinha naquele vídeo para você conferir como é que as coisas procederam ao longo desses meses. Ainda tem planeta retrógrado, ainda falta Plutão, Urano, Netuno sair da retrogradação. Júpiter já saiu. Agora vamos ver como é que Saturno da retrogradação vai passar para o movimento direto. O Saturno vai chegar ao movimento estacionário, que observando aqui da Terra é aquela sensação que dá de que o planeta está meio que parado no céu, né? No dia 17 de setembro, nesse período aí de estacionário até ficar direto, durar mais uns 2 dias. Então no dia 19 de setembro ele está plenamente direto. Vamos recordar o que Saturno em si, ele pura e simplesmente costuma representar. Em linhas gerais, Saturno vai lidar com as estruturações, né? Com estruturações, até edificações, com as estruturas do tempo, né? Com o lidar com o tempo, com as pessoas idosas, com as instituições antigas, sólidas, com os limites, o que implica também as demarcações territoriais, as medidas tomadas pelas pessoas que estão no poder dentro de alguma instituição, alguma coletividade, seja ela uma empresa, seja ela um órgão estatal, seja ela um país, seja ela uma organização mundial. Enquanto retrógrado, eu me recordo aqui de um texto que eu gostei muito, de uma colega muito querida, que é a Vanessa Tuleschi, falando sobre a retrogradação de planetas. Falando no texto dela, ela falava sobre o Júpiter retrógrado, né? Que, de fato, segundo as palavras dela, que eu concordo, o Júpiter, tudo que ele toca cresce. Fazendo a comparação entre Saturno e Júpiter, tudo que Júpiter toca vai se expandir, vai crescer. Agora, quando Júpiter está retrógrado, o crescimento não é necessariamente externo, não é no mundo, né, na vida mundana, mas um crescimento interno. Essas palavras são fundamentais. Isso, parabéns, Vanessa, valeu a pena aqui ler teu texto. Mas a gente pode transportar isso também para outras instâncias, né, outros planetas retrógrados, como Saturno, que dentro desses alguns pequenos pontos que eu enumerei aqui, também são estruturações internas, são essas construções de formas de alicerçar o nosso comportamento, a estrutura de vida, aquilo que a gente vai fazer ao longo do tempo, o planejamento, tudo ainda de uma maneira, ainda assim, germinando por dentro. É aquele processo de construção de disciplina, que é uma coisa que leva meses, não é uma coisa que você fala assim, estou disciplinado, pronto. E você precisa se sedimentar com relação a isso, precisa ter algum referencial em que você possa estabelecer um modo comparativo para poder pensar. Portanto, quando o Saturno sai do movimento retrógrado e entra no movimento direto, a tendência é você colocar essa disciplina interna, essa construção interior e manifestá-la no mundo e colocá-la em seu devido lugar, né? Organizar, reconstruir, alicerçar, dar solidez, constância, confiabilidade e consistência. Enquanto o Saturno estava retrógrado, você deve ter vivido sob algum aspecto, sob alguma circunstância, talvez até em alguma casa do seu mapa, sob o assunto regido por aquela casa, aquela necessidade de adquirir consistência naquilo que você pensa, fala, faz, e com ele direto, a tendência é daquilo, tudo que você fez germinar por dentro, colocar aquilo em prática. Isso pode te atingir nas casas astrológicas do mapa, mas hoje eu resolvi fazer uma demonstração de algo muito parecido com os horóscopos, demonstrando aqui como é que isso é pensado até pelas pessoas que desenvolvem esse tipo de trabalho. Enquanto eu vou falando, vai me acompanhando aqui nas imagens que vão aparecer aqui no vídeo. Você vai ver que cada vez que eu mencionar um signo zodiacal, você vai ver o desenho do mapa ficar com o Sol
bem no lugar do ascendente. Essa técnica ela é muito eficaz, ela não é absoluta, ela não dá todos os detalhes da sua vida. Para isso você tem que fazer mapa astrológico, né, fazer uma consulta individual. Porém, ela dá uma dimensão muito interessante, que aliás, os bons horoscopistas, aqueles que fazem um trabalho realmente bem feito, eles utilizam ou esta ou algumas técnicas que são bastante parecidas com esta. Vamos demonstrar aqui como é que para cada signo do zodíaco, Saturno, voltando ao movimento direto, vai mexer com alguns desses potenciais que cada um tende a experimentar. Para quem tem o Sol em Áries, quem é ariano, o Saturno volta ao movimento direto dentro de sua casa 10. Ora, se as situações de carreira, de desenvolvimento do nome, do renome, da reputação, andavam ainda sendo digeridas, preparadas, retificadas, ajustadas, vai ser o momento, né, vai ser o primeiro passo ao longo de vários meses em que o indivíduo vai começar a ter um retorno sobre os esforços e as obras que andou fazendo nos últimos tempos. Em geral, essa busca por respeitabilidade. É claro que sempre com bastante cobrança, sempre com bastante esforço. Com Saturno nada é muito simples, e Saturno na casa solar em que está agora, que é Capricórnio, né, em relação ao Sol em Áries, ele faz um aspecto tenso, que a gente chama de aspecto tenso, que é a quadratura, que tem 90 graus. Em geral são aspectos que mostram obstruções, dificuldades. Então, para grande parte dos arianos, não todos, mas grande parte das pessoas com o Sol em Áries, essa posição pode mexer bastante com a carreira e exigir do indivíduo um esforço ainda maior para provar sua eficácia, sua eficiência. Não pode deixar que as pressões mobilizem o indivíduo ou desmobilizem, né, ao contrário, o indivíduo. Vai ser a hora de mostrar a que veio, né, com praticidade, com consistência, com bases. Tudo isso vai ter que ser mostrado ao mundo. Para os taurinos, né, acompanhando aqui o mapa, para os taurinos, Saturno vai voltar ao movimento direto na casa 9, que vai dizer respeito a eles, a todos os processos que se referem a viagens, aos estudos superiores. Às vezes a pessoa está se vendo diante da necessidade de fazer uma pós-graduação ou de se reciclar intelectual, acadêmica e até filosoficamente, podendo isso envolver um sistema de várias leituras para apurar-se filosoficamente ou religiosamente até. Isso pode implicar para uma parcela desses taurinos trabalhos em locais distantes, às vezes vai viajar para trabalhar ou vai entrar em contato com pessoas ligadas a meios acadêmicos, meios religiosos, meios jurídicos e meios estrangeiros, né? As pessoas vêm de fora, vai ter mais contato com o estrangeiro para executar tarefas que são às vezes um pouco penosas, um pouco muito responsáveis, mas que todas com bastante resultado. Para os signos de terra, como Touro, Virgem e Capricórnio, esse movimento direto, sobretudo para Touro e Virgem, são bastante favoráveis. Para Gêmeos, o movimento direto de Saturno vai talvez desencadear os primeiros resultados de esforços em conjunto para ganhar mais recursos, para fazer valer para receber recursos que estavam parados, estancados de alguma forma, ou dívidas que as pessoas tinham para com o indivíduo, né? Pode fazer com que o indivíduo também, quer ele goste disso ou não, venha a lidar com recursos de terceiros, talvez controlando-os e tendo que gerenciá-los de alguma forma, muitas vezes mexendo com as instâncias de perdas, né? Perdas e ganhos, com inventários, né? Lidar com bens de pessoas falecidas, com heranças e coisas similares. Então é a hora de gerenciar isso, é a hora em que isso requer uma atenção. Às vezes a pessoa não tem nem muita saída, ela tem que lidar com esses assuntos. Para os cancerianos, o Saturno vai mexer com o assunto
relacionamentos, pactos, né? O Saturno direto, né? Com relacionamentos, pactos, comunhões, oponências, todos esses assuntos que são às vezes muito críticos, mas que também podem gerar um crescimento em função da percepção da alteridade, né? Daquilo que é relativo ao outro. Muitos vão começar a programar casamentos, parcerias, fixar contratos. Outros vão começar a ver claramente quem é quem, né? Quem são os aliados e quem são os oponentes. Ou ainda, descobrir que não precisa entrar num conflito direto com o oponente, basta fazer o seu trabalho. Mas o bom é que as regras entre o eu e o outro ficam bastante estabelecidas, mostram-se os limites, as divisões, fica tudo muito nítido, fica muito discernível. Para os leoninos, o Saturno direto vai mexer com os assuntos de trabalho, saúde, vida cotidiana, de desenvolvimento das habilidades, das formas que o indivíduo tem de crescer em formas técnicas, de maneiras técnicas, né? Não precisa dizer que o sujeito vai trabalhar bastante, né? Vai ser bastante cobrado, pode ter que suprir algumas ausências de colegas de trabalho por força de N motivos maiores, né? Como doença, aposentadoria, licença médica, algumas outras situações que requeram que o indivíduo exerça um aprendizado sobre alguma habilidade, talvez alguma que ele não domine muito bem, mas que ele tem que suprir durante essas fases aí. Igualmente, os leoninos vão ter que mexer com o aprimoramento da saúde. Pode ser que tenha que alterar a forma de se alimentar, né, promovendo algum tipo de dieta ou retirando alguma coisa da alimentação para melhorar alguma parte da saúde, ou podem vir a fazer algum programa de restabelecimento da saúde a partir de exercícios moderados ou terapias como osteopatia, acupuntura e outras que são similares para mexer com os ossos, né? Que é uma vulnerabilidade ali, pode ser justamente que tudo está ficando enferrujado. Para os virginianos, o Saturno em movimento direto vai fazer com que as situações envolvendo a prole, né, os filhos e os projetos criativos comecem a ser sistematizados, trabalhados com mais afinco, com maior seriedade. Os filhos mesmo podem ser fontes de algumas preocupações, né? Tipo a pessoa ter que tirar documentações, prestar uma atenção maior e ajudar um pouco na escola ou em outras situações, se o filho for adulto, situações profissionais, ver se os filhos, um ou mais filhos, não estão com algum processo ligeiramente depressivo nessa fase, que não é impossível de socorrer, os filhos baixam a bola. Agora, na parte criativa, isso é muito interessante, porque se você só estava gestando, imaginando alguma coisa, como é que ela poderia acontecer, agora você não vai ter muita saída. Com o movimento direto de Saturno, você vai ter que colocar aquelas coisas em prática de um jeito bem sistemático. Aliás, os virginianos já são bem sistemáticos, né? Mas vai ter que colocar aquilo ali em prática e substituir algumas práticas e tempo de lazer por trabalho que possa até transformar essas práticas de lazer em algum esforço útil e remunerado. Para os librianos, o Saturno em movimento direto vai começar a desencalacrar, né, vai colocar para fora as situações que se remetem aos imóveis, às questões domésticas, imobiliárias, familiares. Fique atento aí para a saúde, né, para as condições de saúde dos familiares em geral. Uma atenção especial para a figura paterna, as figuras parentais em geral, mas a figura paterna principalmente. E os assuntos que regem a posse de imóveis, caso você tenha, e a arrumação, a dinâmica que você tem em relação à família. Muitas vezes tem um velho membro da família que está meio dodói. Você pode vir, inclusive, a se responsabilizar pelo bem-estar da família toda ou por deste velho membro da família. A cobrança por consistência, portanto, vem ali justamente no seio da sua intimidade. Há uma ocupação maior no mundo da intimidade do lar do que
para o mundo externo, como é o que acontece para os arianos. Até porque Áries é o signo oposto a Libra. Então o que acontece para Áries vai acontecer do outro lado para Libra. Se para Áries o Saturno vai mexer com a 10ª casa solar, para Libra vai mexer com a casa 4 solar, que é oposta. Para os escorpianos, Saturno em movimento direto vai colocar em prática, vai fazer com que o sujeito se veja compelido a colocar em prática as capacidades de articulação verbal, mental, por escrito, e muitas vezes o sujeito se vê instado a se retificar ou se reciclar intelectualmente, fazendo um curso, né, ganhando uma supercompensação de formas de encarar as realidades, né, de construir intelectualmente as coisas que entende, né. Vai ter que fazer tem uma cobrança para que as formas de transmitir aquilo que sente, aquilo que pensa, de maneira bastante inteligível, clara e muitas vezes até meio contraditória ao comportamento mais visceral do escorpiano, de uma maneira bem fria e calculista, né, mais saturnina. De fato, isso era uma coisa que estava sendo gestada já há alguns meses. Agora vai ter que ser colocada em prática, meio que você já está, ou pelo menos deveria, né, ter se esforçado para se preparar ali. É uma forma da pessoa se colocar objetivamente, de modo intelectual. E também é uma maneira da pessoa se ver respeitada em meios que exigem uma acurácia intelectual também. Para os sagitarianos, a volta do movimento direto de Saturno vai cair na 2ª casa solar, o que significa que é a hora de voltar a acumular recursos, de poder usufruir daqueles recursos de forma também sistemática, comedida, olha, tchau, com a mão fechada. E se tudo estava andando muito devagar, se as pessoas não podiam usufruir ou consumir alguma coisa que lhes granjeasse alguma forma de poder, de estabilidade até então, neste momento a coisa começa, os projetos começam a andar. Então a pessoa, os sagitarianos podem ter chances de utilizar alguns de seus talentos também, né, a moda de Saturno, de maneira mais sistemática e com resultados. Para os capricornianos, o movimento direto de Saturno, né, o Saturno está no signo deles, né, tá no signo de Capricórnio. Então ele vai estar mexendo com os assuntos, com as instâncias que regem a própria identidade do sujeito, o modo como ele inicia as coisas, como ele faz as coisas terem o seu pontapé inicial, né, como ele dispara os primeiros movimentos. É claro que todo aquele planejamento, que é uma coisa já típica mesmo de capricornianos, né? Fazer planejamentos longos, se esforçar muito, se dedicar muito, exigir de si e dos outros uma competência extrema, isso vai começar a ter alguns resultados, não é um fator ruim. O cuidado a ser tomado é que, na retrogradação, podem ter sido revistos os processos que mais levam o indivíduo a se cobrar e a se sentir aquém do que realmente é. Com a movimentação direta, é a hora de começar a colocar de maneira nítida e clara, né, quais são os prós e contras, quais são os erros e acertos, e focar mais nas possibilidades de acertar do que, ai meu Deus, eu não fiz aquilo porque não fui suficiente, né? É a hora de colocar as coisas em prática, é a hora de acatar aquilo que o mundo dispõe e, né, ver o que é possível fazer com aquilo. Fazer o que dá, faz o que dá, que o que não dá você vai ter que estabelecer como uma etapa mais à frente, né, da meta, né? Então você vai fazendo meta por meta, sub-etapas de uma grande meta. Para os aquarianos, o Saturno em movimento direto, ele está saindo daquela condição em que pessoas que talvez não gostassem muito da postura do indivíduo, né, seja lá pelo que ele tenha feito ou tenha deixado de fazer, estivessem algum tempo atacando muito, meio em geral pelas sombras, né, pelas costas, e utilizando pseudônimos e coisas do tipo, e a pessoa ela se vê pega de surpresa muitas vezes com essa atitude de terceiros, né, com atitudes meio negativas de terceiro.
Com o movimento direto, a coisa pode mudar um pouquinho de figura, embora a grande diferença é que aqueles que estão mais ocultos começam a mostrar sua face, né? Por outro lado, aqueles esforços miseráveis que o sujeito devia estar fazendo nos bastidores vão começar a ter algum resultado ali prático e importante. A pessoa começa a ter um mínimo de satisfação, além daquele, assim, não é só o esforço a ser feito, é o esforço junto com resultados. Pessoas aquarianos que estivessem hospitalizados ou com algum problema de saúde que estavam incomodando muito, de repente podem começar a encontrar soluções que não eram possíveis serem cogitadas antes. Por fim, para os piscianos, a passagem de Saturno retrógrado para Saturno direto vai incidir sobre os clubes, agremiações, associações, fraternidades, tudo aquilo que envolve a percepção daqueles que têm afinidade ideológica, afinidade de alguma forma com o indivíduo. São os amigos, né, os companheiros, as pessoas que são que trilham o mesmo trajeto de uma maneira ou de outra. E isso pode funcionar com o indivíduo sendo cooptado por pessoas ou pequenos grupos que são seletos, né, são bastante seletivos, e só deixam ingressar nesses grupos quem tem algum grau de respeitabilidade, ou uma certificação, ou um pré-requisito necessário para entrar, seja esse pré-requisito que for, né? Idade, sexo, certificação acadêmica, conhecimento notório saber, coisas do tipo. E fora isso, a pessoa pode vir a ser beneficiada por amigos mais velhos, por pessoas que têm algum vínculo com algum tipo de instituição que leva, né, que já tem muito tempo, que seja sólida. E isso fica então valendo para os piscianos ao longo da passagem para o movimento direto de Saturno. É isso aí, gente. Espero que tenham assimilado pelo menos essa parte aí mais fácil de entender, né, que como é que isso atinge as pessoas que têm signos solares, né? Isso é uma maneira gostosinha de encarar os signos, mas também funcional. Se você viu esse vídeo e achou que tem necessidade de maior aprofundamento, perfeitamente compreensível. Os vídeos são curtos e você, para aprender astrologia é um universo. Então, fica aqui a dica, faz aqui os cursos conosco. Temos aqui no link que acompanha o vídeo o endereço para você ver os cursos presenciais e os cursos online. Dá uma olhadinha aqui que você vai conhecer. Se inscreve no canal e aperte ali o sininho para ser notificado das novidades. É isso aí, sou Carlos Holanda, um grande abraço e até a próxima.